É a organização do Juscelino. Olá, amantes da música brasileira. O sertanejo universitário não é uma expressão legítima. Depois da vinheta. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. A gente espera que vocês estejam aqui com a gente porque tá muito difícil o lance da audiência aqui no YouTube. E também é muito importante pra gente que vocês deixem os comentários. Comentário pra gente é o mais importante, tá, gente? Like e comentário. Deixa like e comenta. Ah, o Blio lá, deu certo aquela vez que eu falei, comenta Blio. Aí o pessoal comentou, inclusive até me indicaram qual era a origem tal desse Blio, que parece que é da turma do Choque de Cultura lá, do professor Serginho, né? Então, falha de cobertura, né? Alguma coisa assim. Então, Blio, falha de cobertura aí. Eu queria o apoio aí de todos vocês em relação à palavra que eu acabei de criar, e a nossa querida palavra Blio. Que a nossa palavra Blio tá sofrendo um ataque. Então é muito importante pra gente que você deixe comentário acerca desse tema e o que você pensa do sertanejo universitário, que é o nosso tema de hoje. E pra trazer o vídeo de hoje, na verdade, vocês precisam... Na verdade, se vocês quiserem, tem um complemento muito legal, que é aquele vídeo do Zé Neto e o Triste Fim do Sertanejo. Eu vou deixar no card aqui pra vocês. Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. É isso, né? É Zé Neto e Cristiano. Eu acho que é Zé Neto e Cristiano. Se não for, o editor vai corrigir. Acertou. Zé Neto e Cristiano, a dupla, né? O menino da dupla lá falou algumas coisas com relação à Anitta e tudo aquilo desencadeou uma série de investigações e tal. E num período eu contei a história do sertanejo. Também é interessante a gente falar sobre a Lei Rouanet, né? Então tem um vídeo sobre a Lei Rouanet que também vou deixar no card pra vocês entenderem o que é a Lei Rouanet, entenderem qual crítica pode e qual não deve ser feita à Lei Rouanet. E também um vídeo que eu fiz sobre o Dudu Porcena, que é ele comentando também esse caso. Então foi um período de muita ebulição aqui no canal com relação ao sertanejo universitário. Agora eu retomo tudo aquilo pra falar pra vocês que o sertanejo universitário não é uma expressão legítima da cultura brasileira. E aí, por que eu tô falando esse negócio? Mas o Juscelino, você tá maluco, cara? Sertanejo, sertão e tal. Pois é, eu quero lembrar vocês que eu não tô falando exatamente do sertanejo em si, ou do sertão, né? O sertanejo, dos sertões de Euclides da Cunha. Não tô falando de nada disso. Não tô falando do sertão em si, né? O sertão, ou o Nordeste, ou enfim, tudo isso é muito e muito brasileiro. O que eu tô falando é o sertanejo como ele se fundamentou como música popular brasileira. Hoje, quando a gente fala de música popular brasileira, a gente fala muito, só tem no mercado o funk carioca e o sertanejo universitário, praticamente, né? Alguns sertanejos mais antigos, mas principalmente sertanejo universitário. E aí eu geralmente rebato essas afirmações com não. O mercado musical, as rádios, tudo, só toca sertanejo universitário. Ponto. Mas e a Anitta enfim, Ludmilla e tal. Esse pessoal não faz funk carioca há muito tempo. Esse pessoal faz pop. É um pop, é uma música pop. O funk carioca, né? O funk carioca raiz, ele tá na periferia lá, né? Ou seja, nos bailes e tudo. Ali é tocado funk carioca que não vai tocar no rádio. O que vai tocar no rádio é o funk que já foi aguado, que o mercado pegou e já formatou ali de uma certa forma. E é uma espécie de pop, tentando copiar o pop americano, assim. Então não dá pra dizer, por exemplo, a Anitta faz um funk outro, beleza, ela se utiliza muito do funk, mas é muito mais um pop. O funk, né, vamos dizer assim, funk raiz, né, funk carioca raiz, ele ainda é tocado nas periferias, enfim, nos bailes, e não são canções geralmente que entram pra rádio, até pela linguagem, né, pela liberdade que se dá. O funk não entra muito nas rádios, então pra mim é muito mais o sertanejo universitário que tá dominando as rádios. Se você for zapear a rádio, você vai encontrar, mano, trocentos sertanejos universitários um atrás do outro, até porque muitas dessas rádios são de donos de duplas, né? Porque existe isso, são donos de duplas, são empresários. E por que eu tô defendendo a tese de que o sertanejo universitário, principalmente o sertanejo universitário, ou o sertanejo que foi trazido de uma certa forma pelo mercado musical, que foi formatado pelo mercado musical, ele não é uma expressão legítima. E aqui a gente pode fazer o paralelo com o funk mesmo, o próprio funk carioca. O funk carioca é uma expressão legítima da cultura brasileira. Ponto. Não tem o que dizer. O funk carioca nasceu nas periferias, o funk carioca nasceu nos bailes, o funk carioca tem uma espécie de transformação ao longo do tempo, que é uma transformação natural, não é uma transformação moldada por mercado. Claro, teve um ou outro que vazou, foi pro mercado, teve o período lá do bonde do Tigrão, foi um grande sucesso e tudo. Mas assim, não era uma coisa que se estabelecia, que se pega no mercado, a menos que vire um pop, como a
gente já citou aqui os casos de artistas que viraram pop. Mas o funk carioca, como expressão legítima das ruas, continua se metamorfoseando, continua se transformando. E é, sim, uma expressão legítima do nosso povo. Ah, mas funk não é nem uma palavra brasileira, tal, funk. Tem gente que fala que é o funk legítimo, é o dos Estados Unidos. Cara, esse tipo de empréstimo, como diriam os modernistas, antropofagia, né? Comer culturas diferentes, sempre existiu aqui no Brasil. Desde o período da Tropicália, na música brasileira, existe o tentar trazer várias denominações, ou vários estilos, ou várias questões que nem sempre é uma questão brasileira. E se você for pensar o que é brasileiro, no samba a gente tem o cavaquinho que veio de Portugal, você tem os batuques que vieram da África. Cara, assim, e até um parêntese com relação a tudo isso. As pessoas que falam sobre apropriação cultural são pessoas que estão indo até contra o caminho natural da cultura. Toda cultura se apropriou de outra. Toda cultura se apropriou de outra. A sanfona, que é tão famosa no Nordeste, pois é, foi famosa antes na Europa, né? É um instrumento meramente europeu, e aí antes disso eu não vou saber exatamente, mas não surgiu na Europa, mas era muito famoso na Europa. E hoje é um símbolo do Nordeste. O Nordeste se apropriou da sanfona. O funk se apropria do nome do funk. O samba se apropriou de muita coisa. A apropriação cultural é o que a cultura faz. Então não adianta você, eu sou contra a apropriação cultural. Beleza, você é contra tudo que já aconteceu na cultura. Então, assim, o funk carioca, ele tem um caminho muito natural, né? É um caminho que ele é mais moldado pela rua, e é quase como uma língua se molda, sabe? Quando você começa a falar uma língua e a língua vai se transformando sozinha, é isso, tem essa espécie de organicidade na arte. Por que na minha visão, o sertanejo universitário não tem? Se vocês viram um vídeo do Zé Neto, o Triste Fim do Sertanejo, lá eu faço uma timeline, que eu não vou repetir, mas que eu vou resumir aqui, uma timeline de quando o mercado musical começou a se voltar para a música, e não exatamente o mercado cultural, mas o mercado do agronegócio, né? O agronegócio sempre foi muito ligado ao sertanejo. Por quê? O agronegócio, né, são donos de terras. Lembre-se, você tem uma bancada ruralista no Senado, você tem uma bancada ruralista na política, você tem defensores, você tem gente colocado lá que é para defender o agronegócio. Agronegócio, né, coisa de exportação e tudo isso eu também falei lá no vídeo do Dudu Pucena e tudo, são grandes donos de terra que tem muita grana e que são mega contra a reforma agrária. Reforma agrária significaria, sonhando muito alto, dividir um pouco mais essas terras. E essas terras bastante concentradas são poucos donos, e esses donos precisam manter esse controle. Precisando manter esse controle, existiu um determinado momento que eles perceberam que tinham que partir para a cultura. A dominância a partir da cultura é muito forte. E foi aí que eles viram ali qual era a canção que ia defender o lado rural. Uma canção, de fato, caipira, né? Uma canção, aí eles tratam de sertanejo e tal. A música caipira teve um exemplo muito claro de sucesso mercadológico, que foi o Tunique e Tinoco. Tunique e Tinoco, se não atualizou a lista, mas até hoje, são os maiores vendedores de discos do Brasil. A dupla que mais, não a dupla que mais vendeu disco, mas qualquer segmento artista, foi quem mais vendeu disco no Brasil foi Tunico e Tinoco. Mais do que o Roberto Carlos. Roberto Carlos chega em segundo lugar. Então o Tunico e Tinoco foi um extremo sucesso. E eles precisavam formatar aquilo. Esse lance da dupla sempre existiu, não é? Alvarenga e Ranchinho foi uma dupla das antigas, né? Pena Branca e Chavantinho. Você tinha duplas, né? Era muito comum também. Joel e Gaúcho, né? Muitas duplas eram formadas, então eles tinham que formar duplas ali, eles tinham que entender. E eles meio que deram uma misturada, além de fazer a dupla sertaneja, eles tinham que fazer o que fazia sucesso no mercado. Que eram canções do Daí José, que eram canções do Valdir Soriano, canções da Diana, canções ali do Márcio Grey, que é o Reginaldo Rossi, que era aquela chamada música brega mesmo, música de amor, sofrido e tal. E muitas dessas músicas bregas passam pro sertanejo logo no início ali, nessa tentativa de dominância, assim. Aí você vem com duplas como Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, enfim. E tudo isso vai se caminhando pra esse tal desse sertanejo universitário, que quando surge naturalmente, mas é logo solapado, né? É logo trazido, chupado pela indústria, né? A indústria traz e continua moldando o lance do sertanejo universitário. E aí que começa a coisa mais sensacional. Se você pegar a parte do todos os artistas, né? A maioria, grande parte dos artistas, e agora sim, vamos lá, parte polêmica do vídeo, a parte que todo mundo chora. Ai, meu Deus do céu. Direita e esquerda, né? Essa velha briga e tal. Grande parte dos artistas, quando são formados naturalmente, eles pendem para a esquerda.
chorem, não tem jeito. Se você for catalogar os artistas, a grande maioria vão ter pensamentos de esquerda. Isso não só artista da música, tá, gente? Mas artista de filme, artista de pintura, artista de, enfim, qualquer segmento de arte. E aí, eu não vou aqui cometer a irresponsabilidade de tentar explicar o porquê, porque realmente teriam que ser muitos estudos de porquê que a maioria dos artistas são de esquerda, né? Por que historicamente artistas são de esquerda. Mas existe alguma coisa que leva, né, os artistas pra esquerda. Eu acho que principalmente esse lance da arte ser uma coisa sonhadora, né? Tem uma coisa que, olha, e a esquerda tem uma coisa da divisão, né? De tentar melhorar, de tentar diminuir a desigualdade. Tem muito dessas coisas aí que não combina muito com conservadorismo, que é uma coisa que realmente o artista não vai. Aí sim, um ou outro artista vai ser conservador, vai ser de direita, vai ter um viés político do outro lado, naturalmente, vai sim. Vão ser o mínimo, vão ser o menos. Agora, não estranha todos vocês que quase todos os artistas de sertanejo são de direita? Bolsonaro presidente e o resto é filha da puta. Eu tomei um prejuízo com o Bolsonaro de quase 5 milhões de reais. Que estranho. Por que todo mundo que vai pro lado do sertanejo vai pra direita? Aí é caso de se pensar, é a opinião desses sertanejos que estão em voga ou é a opinião dos empresários? Sim, a música sertaneja, principalmente a música sertaneja universitária, é um grande negócio. É uma grande fábrica de duplas. Você já viu por aí algum caminhão, algum ônibus de alguma dupla que você nunca ouviu falar. E aí quando você abre as redes sociais dessa dupla, essa dupla tem trocentas pessoas lá, muita gente lá. Ou seja, é um negócio que faz muitas duplas pseudo-famosas em cantos assim, ou seja, e vai dominando essa mentalidade geral. Então, você percebe que é injetado muito dinheiro ali. Alguns artistas, eles são alçados à fama, não tem como você não ser famoso com tanto dinheiro injetado em você. E evidentemente que esses artistas não vão querer ficar mal com seus empresários, não vão querer ficar mal com as pessoas que botam grana ali. E muitas vezes eles não podem nem falar o que pensam. Muitas vezes algumas coisas são proibidas nos shows. O que eles falam ali no palco é tudo extremamente controlado. Por quê? Porque é colocado muita grana ali, é investimento, precisa voltar também. É lógico que no caso do agronegócio, no caso de grandes donos de terra, eles investirem em cultura e investirem nessa galera, eles investem também em manter a opinião pública, de uma certa forma levar uma palavra de uma opinião política que eles tenham, e também ajuda a defender a ideia de que o agronegócio, né, essa ideia estúpida de que o agronegócio é que leva esse país, é o que move o país, mas que bobagem tremenda, né? Se não fosse o agronegócio, são os nossos heróis. Se não fosse o agronegócio, a gente jamais poderia viver. Olha, os donos de terra como eles são bonzinhos. Então é esse tipo de mensagem que acaba o sertanejo universitário levando. Como é uma mensagem que não é igual ao funk? Ah, mas eu não gosto do funk. O funk só fala bobagem. O funk não tem uma letra inteligente. O funk é isso, aquele outro. Você pode falar o que você quiser. É uma expressão natural, é uma expressão legítima, é uma expressão artística legítima da periferia. Agora, o sertanejo universitário não. O sertanejo universitário, no máximo, é uma expressão dos empresários. É uma livre expressão artística, entre muitas aspas, dos empresários. Quem escolhe o repertório é um produtor empresário. Quem cria as canções é um grupo de compositores contratados para fazer aquele tipo de formatação. Então, é um tipo de indústria que não é natural. Nada é natural. O sucesso dos sertanejos não é natural. O Gustavo Lima não é natural, gente. Ele não tem tudo isso de sucesso porque, nossa, ele é muito bom. É sério, assim, não, para. Pensa um pouquinho. E o Gustavo Lima tá me ligando. É o Gustavo Lima. Ih, é o Gustavo Lima. Oi? Não tava falando de você não, pô. Traz uma linguiça pra mim aí. Gustavo Lima. Olha pra ele de vocês acham que o Gustavo Lima é um exemplo de um talento musical? Nossa, ele conseguiu porque ele canta muito. As letras são incríveis, as melodias são incríveis, a harmonia é incrível. Não, o que faz sucesso?
Por que faz sucesso? Então assim, por que eu digo, o sertanejo universitário, e isso eu já falei já uma vez e vou repetir, esse ano vai ter uma série de vídeos pra falar um pouco sobre mercado musical, e esse é um deles. É o mercado que molda esses artistas. Esses artistas vão ter milhões de views no Spotify, vão ter milhões de views no YouTube, vão ter milhões de seguidores, porque é tudo pago, tem que voltar, tem que gerar grana e tem que manter a palavra de que o agro é tech, o agro é legal. E essa galera tem que ser de direita. Aí que tá a diferença. Naturalmente, o artista ele vai escolher um caminho político. O sertanejo universitário, não. Eles têm que ser de direita. Eles têm que agradar o empresário. Até porque, se o empresário tirar a grana... tchau, Zé Neto e Cristiano. Impossível isso. Não é impossível. É porque eles tiram do Zé Neto e Cristiano, criam outro, beleza, tem outro no lugar, né? Ano que vem a gente vai estar falando de outra dupla. Aí, daqui a 5 anos, outra dupla no lugar. E é tudo formado da mesma forma. Logo, não tem como eu dizer que esse tipo de estrutura é uma estrutura de uma cultura legítima. Então, se alguém falar, o funk carioca é uma música do Brasil, o samba é uma música do Brasil, a bossa nova, que era aquela coisa super elitizada, é do Brasil, é sim, claro que é. O forró, tá, tudo daqui. Tem interferências externas, todas tem. Já falei, apropriação cultural é a cultura normal. Apropriação cultural sempre existiu e sempre vai existir. Toda cultura se apropriou de outra, não tem jeito. O funk carioca é do Brasil, o sertanejo universitário é do Brasil? Não, são dos empresários. É o empresário forjando uma cara de Brasil. Uma cara de Brasil que absolutamente não existe. Um sertanejo que fala de tudo, menos do sertão. Não lembro de uma música do Gustavo Lima falando sobre sertão. Não lembro de uma música do Luan Santana falando sobre sertão. Então, percebe-se a formatação. Diante de uma formatação, não é uma cultura legítima do Brasil. Não. São dos empresários. E a minha crítica com relação à Lei Rouanet também é isso. Porque a Lei Rouanet também são empresários botando dinheiro em arte, também são empresários escolhendo o caminho da arte. E aí eu já falei isso com algumas pessoas, é muito difícil hoje em dia falar de arte e não falar de capitalismo, como se a arte dependesse do capitalismo. As pessoas não conseguem mais entender a arte fora do capitalismo, né? Até porque, até parece que a arte não existia antes do capitalismo. A arte só passou a existir depois do capitalismo? Não, existia antes. E o capitalismo colapsou. Beleza, a arte vai continuar existindo. Só não vai estar mais no sistema capitalista, não vai ser vendido por dinheiro, enfim. É complicado, gente. Aí fica a discussão, né? Fica pra você aí o questionamento e a pergunta. O que é legítimo? O que é legítimo aqui? E a cultura depende do capitalismo? A cultura depende dessas coisas? E o quanto a gente consome que não é um empresário empurrando goela abaixo. Lá ele! É isso aí, amigo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho para as notificações e deixar os comentários. Esse vídeo aqui é um vídeo que vai, talvez, gerar muitos comentários de vocês aí, pessoas que podem também defender o sertanejo universitário, achar que não é isso, enfim, e dar o seu ponto de vista também é bastante interessante, tá bom? Lembrando a vocês que o complemento para esse vídeo são os 3 vídeos que eu falei, Zé Neto e o Triste Fim do Sertanejo, falando sobre Lei Rouanet e o vídeo do Dudu Porcena, tá bom? E eu vou trazer mais vídeos sobre o sertanejo universitário, talvez vai ter mais complementos desse. A gente vai falar muito sobre mercado musical, muito sobre o que a gente tem que separar o joio do trigo, o que é a música brasileira hoje, que ela é muito boa e o pessoal acha que é muito ruim, e o que é o mercado musical entupindo nossa cabeça de lixo. Obrigado a todos vocês e até a próxima.